Em nenhum outro tempo da história, o homem se deu conta com tanta clareza que 99% da sua vida é vivida com alguém do lado, interagindo, alegrando e sendo alegrado, entristecendo e sendo entristecido. E se eu digo 99% da vida é porque sempre haverá um tempinho para uma pescaria solitária. Assim, se a vida é quase que exclusivamente convivência, temos que admitir que, num espaço de convivência ruim, dificilmente a vida poderá ser feliz. Portanto, há um zelo pela convivência, com vistas a que todos que convivem possam ter a possibilidade de cotas equivalentes de felicidade na hora de interagir. E é exatamente essa preocupação coletiva em dar a qualquer um daqueles que fazem parte a possibilidade de um pouco de felicidade que chamamos de ética. A ética, sem dúvida, definimos assim, professor Cortella e eu, em Ética e Vergonha na Cara, a ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. E, naturalmente, se a ética existe, é porque nossa convivência pode ser diferente do que ela é. E se pode ser diferente do que ela é, pode ser melhor do que ela é. Naturalmente, no resto da natureza, por onde há vida, há também convivência. As formigas convivem, os peixes convivem, os animais convivem todos em bandos, em matilhas, em cardumes, em formigueiros. Mas lá entre os animais a convivência tem que ser aquela, porque os animais, explica Rousseau, são escravos do seu instinto, vítimas da sua natureza. E por isso a convivência entre eles é necessariamente aquela, desde que as formigas interagem da mesma maneira. No entanto, no nosso caso, não só a nossa vida, mas a nossa convivência pode resultar de uma vontade de aperfeiçoamento, da busca de uma condição superior à atual. E é exatamente isso que nos diferencia. Rousseau tem frase conhecida: a vontade do homem fala ainda quando a sua natureza se cala. Porque somos superiores à nossa natureza, não que não tenhamos instinto, mas o instinto não nos escraviza. E assim estamos sempre podendo, através da inteligência de todos, aperfeiçoar a nossa convivência, buscando sempre chances equivalentes de felicidade para todos. Os exemplos, eles podem ser heterodoxos, porque os ortodoxos você encontrará nas páginas dos jornais. Imagine que você tenha vivido muito tempo sozinho e que por isso tenha adquirido hábitos decorrentes do seu conforto. Mas aí alguém passa a viver com você. Seja matrimônio, seja dificuldade econômica, alguém passa a viver com você naquele mesmo espaço e você rapidamente percebe o quê? Que você não pode continuar fazendo tudo o que fazia. Porque se continuar fazendo tudo o que fazia, entristecerá quem interage com você. E você então se dá conta que a busca para cotas iguais de felicidade entre os dois é um valor superior ao prazer que você busca para você o tempo inteiro. E é exatamente aí a ética. A ética é essa
restrição à conduta, à estratégia que leva ao prazer, ao ganho, ao resultado, com vistas à preservação de um bem maior, que é a convivência justa e harmônica entre todos. Bem, naturalmente, sendo assim, já que somos soberanos, autônomos e livres para usar a inteligência e identificar quais são os limites da conduta de cada um, que possam, respeitando valores comuns, proteger a chance de felicidade de todos, nesse momento sempre caberá a pergunta: com que objetivo? Afinal de contas, o que é que deve nortear a vida de cada um para que a vida de cada um na sociedade possa ser boa? O que é que tem que acontecer na vida para que a vida garantidamente valha a pena? Todos nós compartilhamos pré-requisitos de felicidade que parecem óbvios. Assim, outro dia eu fui comprar jornal e tinha uma revista na banca com a capa "Faça seu teste de felicidade". Eu me interesso pelo tema, entendi que aquela revista continha uma espécie de senso comum sobre o que é necessário para uma vida feliz, então eu comprei a revista para fazer o teste comigo mesmo. Eram perguntas de múltipla escolha, e à medida que eu respondia, eu marcava pontos, e a somatória dos pontos nos enquadraria numa categoria de felicidade. Aí então, de 80 a 100 pontos era vida super feliz, 40 pontos era vida meia boca, eu fiz 18. Fiquei na categoria vida suicidária, a pior de todas, de 0 a 20. Aproveite para fazer seu teste, as perguntas eram mais ou menos essas. Você trabalha onde gostaria de trabalhar, faz o que gostaria de fazer, ganha o quanto gostaria de ganhar? Tinha também, você passa férias aonde gostaria de passar, tem o carro que gostaria de ter? Tinha também, seu cônjuge tem o aspecto físico que você gostaria que tivesse? Não tinha parado para pensar nisso. Veja, sinal dos tempos, a pergunta não é o caráter do cônjuge, é o aspecto físico mesmo. E aí então eu fiz 18, mas tem quem tiraria 100 de felicidade. Eu fiz uma lista de quem tiraria 100 naquele teste, e incluí Robin Williams, eu incluí Michael Jackson, eu incluí Amy Winehouse. Esses três têm algo em comum: de tão felizes já não vivem mais. Eles têm mais em comum, os três disseram não suportar a vida que levavam. Eles têm mais em comum, os três intercederam decisivamente para parar de viver. Aí eu pensei, se com 100 de felicidade desistiram de viver, e eu com 18 estou aqui no Renaissance dando palestra, é sinal que o teste é uma porcaria. Prefiro 18 aqui do que 100 ali. Então cabe a pergunta: o que colocar no lugar? Afinal de contas, ter um carro coreano branco com um buraco no teto não faz alegria de alguém que, como eu, nem carta tem. Quanto a poder ir para Dubai de Emirates primeira classe, com direito a ducha na aeronave, nada diz para mim, que não gosto muito de tomar banho nem em casa. Para que eu vou querer uma ducha na aeronave? Bem, o que colocar no lugar, eu dou a palavra inicialmente a Epicteto, sábio romano, escravo e analfabeto, mas sábio. Epicteto deixa legado incrível, e uma das suas ideias eu queria compartilhar com vocês, porque ela é de uma atualidade, de uma pertinência impressionante. Estamos falando de um sábio contemporâneo de Jesus. Epicteto diz que na vida de cada um de nós há dois tipos de situação. Então vamos à situação de tipo 1. As situações de tipo 1 são vividas, mas antes foram imaginadas, projetadas, desejadas. São situações que só aconteceram por conta da iniciativa de quem as vive. São situações que são primeiro vividas na mente e depois são implementadas no mundo de carne e osso. Assim, a título de exemplo, este evento, cuidadosamente organizado por muitos, é uma situação de tipo 1, primeiro desejada, primeiro imaginada, e graças à iniciativa dos seus organizadores, nesse momento, vivida entre nós. Epicteto dirá que pode acontecer um alinhamento entre o que você queria que acontecesse e o que acaba acontecendo. Esse alinhamento hoje nós chamamos de sucesso. Mas, claro, pode haver um desalinhamento completo,
acontece tudo diferente do que você imaginava e desejava, chamaremos de fracasso. Epicteto então dirá: para haver felicidade, de vez em quando tem que haver um pouco de sucesso. Mas o sucesso não basta para uma vida feliz. Eu vou repetir, está aí a essência da ideia: o sucesso não basta para uma vida feliz, porque tem as situações de tipo 2, são aquelas que você não podia imaginar, nunca desejou que acontecessem, são situações que não dependeram da sua iniciativa, mas que aconteceram a si mesmo e fizeram parte da sua felicidade. São situações que podem ser boas surpresas, mas que podem ser surpresas devastadoras, entristecedoras, inclusive aniquiladoras da vida. Epicteto então dirá que além de um pouco de sucesso, é preciso que haja um pouco de sorte. E aí continua o sábio. Podemos então identificar dois tipos de pessoa. Pessoas que colocam ênfase nas situações de tipo 1, sem ignorar a existência das de tipo 2. São situações que são pessoas que nós chamaríamos hoje de empreendedoras. São pessoas que, embora sabendo das piruetas do acaso, não descansam enquanto não fazem acontecer aquilo que gostariam que acontecesse, aquilo que acham justo que aconteça. São pessoas, então, que buscam transformar o mundo segundo os seus ideais, segundo os seus desejos, segundo o que consideram mais adequado. Essas pessoas, segundo Epicteto, são grande minoria. A maioria das pessoas é de tipo 2. Coloca ênfase nas situações de tipo 2. São pessoas que passam o tempo diagnosticando os azares da vida. São pessoas que destacam a sua impossibilidade de transformá-la. São pessoas, então, lamuriosas e queixosas, convencidas de que o acaso é mais cruel com elas do que com o resto das pessoas. E assim, evidentemente, essas pessoas que passam a vida contemplando a má sorte, acabam perdendo oportunidades incríveis para transformar o mundo a seu favor. Assim, Epicteto, na contramão de Zeca Pagodinho, na contramão de Skank, que sugerem que deixemos deixar a vida nos levar, e, portanto, que nos entreguemos à sorte e ao acaso, Epicteto nos recomenda que, se pelo menos 50% da vida depende de nós, que lutemos para fazer acontecer do nosso jeito, do jeito que nos parece justo, do jeito que nos parece coerente e adequado a nossos valores, nossos princípios e nossos interesses. Pois então, eis aí a primeira grande lição do nosso encontro. Chamaremos de mudança as situações de tipo 2, chamaremos de inovação as situações de tipo 1. A verdade é que estamos lidando com um cenário de muitas mudanças e estamos tendo que inovar sob pena de, repetindo soluções antigas, não dar conta dos problemas que surgiram ontem mesmo. O mundo, como foi dito aqui muito bem, nunca mudou tão rapidamente, e é por isso que as soluções que até outro dia valiam, hoje são obsoletas e inadequadas. Assim, inovar é preciso, fazer diferente é urgente, e é claro, os meros repetidores acabarão sentindo o peso do passar do tempo. Eu gostaria de destacar que, embora seja necessário inovar, dado que os desafios, os problemas que surgem são problemas nunca vividos antes e, portanto, requerem soluções inéditas, é preciso lembrar que na palavra inovação contém a palavra novo. E a palavra novo implica atualidade, implica ruptura com o passado, mas não contém nela o valor positivo da iniciativa. O que eu quero dizer com isso é que não é porque é novo, não é porque é diferente do antigo que é necessariamente bom. Por isso temos que discutir permanentemente sobre as condições do valor positivo da inovação. Afinal de contas, o novo nem sempre convém. Imagine que você, podendo frequentar várias padarias do bairro, sempre vai à mesma. E quando você vai à mesma padaria diariamente,
quase sempre é para comprar um pão quase idêntico ao de ontem e ao de antes de ontem. Caso o padeiro resolva inovar, é possível que perca o cliente, é possível que obrigue você a trocar de padaria. Assim também, se você vai a um restaurante, porque lá te encanta um prato do cardápio, a inovação que retira esse prato do cardápio desfideliza o cliente e o condena a buscar novas soluções gastronômicas. Nada disso era o que queria, não só o dono do restaurante, como também o cliente. Inovar nem sempre é bom. Podemos inovar e fazer pior do que sempre fizemos, razão pela qual é fundamental pensarmos sobre em que direção a inovação terá valor positivo. A primeira resposta para essa pergunta eu vou buscar em Aristóteles. Se tivesse aqui, Aristóteles, que é um dos 3 maiores sábios da história da humanidade, Aristóteles que inventou boa parte das ciências que nós investigamos, Aristóteles gastou uma aula inteira para falar do valor positivo da iniciativa do homem. E Aristóteles dirá que toda iniciativa, ou se você preferir, toda inovação, ela terá valor positivo quando trouxer ao homem felicidade. A felicidade é o bem supremo, e a felicidade Aristóteles chamava de eudaimonia. Resta saber do que se trata. Para Aristóteles, a felicidade, referência para uma iniciativa de valor positivo, nada mais é do que o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Eu vou repetir para você degustar. A felicidade é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Então, observem aqui comigo, para que não fiquemos só na poesia. Uma goiabeira é plantada em lugar adequado. Tem sol, tem nutrientes, tem temperatura elevada, a goiabeira vai encorpando, você dá uma adubada adequada, a goiabeira vira uma mega blaster hiper goiabeira repleta de goiabas nos galhos, você então conclui que aquela muda de goiabeira foi o mais longe que poderia ter ido. Viva a goiabeira que viveu de um jeito que alcançou a exuberância da natureza de uma goiabeira. Caso você tivesse plantado a goiabeira no Polo Norte, a goiabeira teria fracassado, não teria chegado lá, não teria dado goiabas, a natureza não teria vingado e a vida teria sido inútil e infeliz. Razão pela qual o desabrochar da natureza da goiabeira conferiu à goiabeira uma vida bem vivida. Nesse momento você olha e diz, nossa, para a goiabeira ficou claríssimo. Eu só queria entender o que eu tenho que ver com isso, com uma goiabeira. Então vamos lá, agora uma criança chamada Salvador. A criança está no primeiro fundamental, a professora ensina a fazer conta. Salvador odeia matemática, mas desenha lindamente a professora. Aí então depois, no intervalo os colegas jogam bola. Salvador odeia futebol, mas desenha os colegas jogando bola. No final de semana, os familiares almoçam juntos. Salvador não gosta das reuniões familiares, mas desenha a família também lindamente. Salvador desenha maravilhosamente. Salvador é incrível, parece ter natureza de desenhista, desenha muito melhor do que qualquer outro da sua idade. E Salvador também teve sorte. A professora poderia ter inviabilizado a atividade de desenhista, mas encaminhou Salvador para uma classe especial de desenho. Os colegas poderiam ter feito bullying, mas, pelo contrário, pediam que Salvador os desenhasse. E os familiares deram tudo o que Salvador precisava. Salvador, no início, imitava os mestres, depois transgrediu, subverteu, fez o que ninguém tinha feito antes. Salvador usou a vida para se converter numa goiabeira exuberante. Salvador usou a vida para virar Salvador Dalí. Quando o homem alcança a goiabeira exuberante da sua natureza, Aristóteles chamará isso de excelência. E ele diz, a busca diária da excelência é condição de uma vida colorida, desafiadora e feliz. Portanto, olha só como ficou mais claro agora, no caso do homem, a perseguição da excelência dá a cada instante de vida um instante de felicidade, de desafio, de exigência e de perfeição. Tirar de si mesmo a perfeição é, sem dúvida, procurar uma vida que vale a pena viver. Qual seria o contrário disso? Bem,
O contrário disso é acordar segunda para fazer o que você sempre fez. O contrário disso é acordar segunda esperando que segunda acabe logo. O contrário disso é passar a semana esperando sexta. E quando chega a sexta, você entra gritando, hoje é sexta-feira. E aí um coro de gente triste responde do outro lado, graças a Deus. E aí o trabalho acaba e você vai beber para esquecer de mais uma semana inútil e medíocre de atividade laboral. Sem nenhuma perspectiva de autoaperfeiçoamento. Sem nenhuma perspectiva de superação de si. Sem nenhuma ligação do trabalho com a sua natureza e com os seus talentos maiores, a semana só resta mesmo que acabe. Mas você, claro, deve perceber, aquele que torce para a semana passar logo, está torcendo para a vida passar logo, porque a vida está apenas naquela semana. Na verdade, são suicidas covardes, que na impossibilidade de abreviar a própria vida, apenas torcem para que ela acabe logo. E quando acabar, provavelmente lamentarão todos os momentos em que ela poderia ter sido intensa, excitante, desafiadora, exigente consigo mesmo, mas foi frouxa, esgarçada, empurrada com a barriga e sem graça. Por isso, a felicidade de Aristóteles, eudaimonia, é o contrário de happy hour. É rigorosamente o contrário de happy hour. Por quê? Porque é no exercício, é ao longo é durante que você tem condições de tirar de você o máximo e não quando acaba. Vale para Salvador, vale para João Carlos, que usou a vida para perseguir a excelência na música e virou, apesar de todas as dificuldades, o nosso maestro excelente João Carlos Martins. Vale para o pequeno César, que foi jogado na piscina em Santa Bárbara do Oeste e parecia um espermatozoide dentro da piscina e usou a vida para virar César Cielo, o mais rápido nadador do seu tempo. Vale para Neymar, que poderia ter ido trabalhar nas docas de Santos, mas graças ao pai foi plantado no lugar certo e acabou virando goiabeira exuberante. E vale para tanta gente mais. Nesse momento você poderia olhar para mim e dizer, professor, o senhor só citou gente meio que super-herói. A lição de Aristóteles só serve para pessoas absolutamente fora da curva. Não é verdade. Não é verdade, eu cheguei aqui mais cedo, e eu vou provar como serve para nós. Desde que eu me aposentei na universidade em dezembro de 2015, eu vivo de atividades como essa, são mais de 300 ao ano, sempre, e eu poderia estar ali atrás esperando, nossa, vai ser bem bacana a hora do almoço, eu nem comi nada hoje, deixa eu ir logo lá falar qualquer porra, passar a régua, tem essa porra dessa palestra para dar, e aí vai ser bem legal quando tudo acabar e eu puder cair fora e ir embora. Ora, se a happy hour do lojista é a hora que ele fecha a loja, a happy hour do carteiro é a hora que ele deixa a mochila na agência, a happy hour da secretária é a hora que ele fecha o consultório, a happy hour de todo mundo é a hora que o trabalho acaba, se o meu trabalho é a palestra, happy hour é a hora que eu vou cair fora daqui. Eu espero que estejam percebendo que não é verdade, que não é, pelo menos esse, o meu caso. Por quê? Porque durante a palestra é melhor do que depois. Durante a palestra, a vida é melhor do que depois. E por quê? Porque durante a palestra eu tenho uma chance que depois eu não terei mais. E é a chance de dar à minha natureza de explicador o seu lustro maior. A chance de buscar a perfeição de mim mesmo. A chance de fazer desse encontro um encontro superior a qualquer outro. A chance de não perder frase, não perder palavra, de usar os exemplos mais esclarecedores para que o espírito dos sábios toque o espírito dos senhores. Essa chance eu só tenho durante a palestra. Portanto, o momento é agora. A vida de agora é infinitamente mais valiosa do que a vida de quando a palestra acabar. E, portanto, este é o momento da superação que permitirá uma trajetória colorida, desafiadora e feliz. Portanto, nunca happy hour, mas sim excelência no trabalho e busca da superação de si como condição do sentido da vida
E aí, claro, cada inovação, cada subversão, cada transgressão terá valor positivo quando permitir ao transgressor, ao inovador, ao subversivo, tirar da sua natureza mais em excelência, mais em perfeição, mais em qualidade, mais em talento. E isso evidentemente vale para Neymar, César Cielo e claro, para quem tem natureza de explicador, para quem é professor e para quem tem qualquer outro tipo de natureza. A busca da excelência é uma busca incansável e você nunca saberá tanto quanto pode a respeito daquilo que faz. Bem, claro, pode dar muito errado tudo isso. Até os 13 anos eu vivi muito mal, eu não sabia qual era a minha praia. E não saber qual é a minha praia é a maneira como eu traduzo para os meus alunos não conhecer a própria essência, não conhecer a própria natureza. Então, eu ia para a escola, a aula acabava meio-dia, 15 para meio-dia eu já estava com a mochila pronta, doido para cair fora. Depois meu pai me obrigava a nadar, eu detestava nadar, eu detesto nadar. Eu não nadava muito mal não, hein? Eu fazia, pra você ter uma ideia, eu não enxergo muito bem você daqui não, mas eu acho que você se lembra do Ricardo Prado. Então eu fazia revezamento com ele, ele nadava costas, abria o revezamento, e eu caía de peito logo depois, tanto no clube como representando o nosso país. Mas quando a gente treinava, e eu treinava com ele, era evidente, ele era feliz treinando, eu era feliz happy hour na hora que o treino acabava. Eu era feliz quando eu ia embora da piscina, eu era feliz longe da piscina, eu era feliz longe do clube, eu era feliz longe do cheiro de álcool, de cloro. Nossa, eu odiava nadar, era horrível nadar, horrível. Mas ele adorava, ele era nadador por natureza, eu era um botocudo que me aproveitava da excelência dele para ganhar uma medalhinha ou outra. No final de semana, meu pai me levava ao Morumbi para ver jogo, e eu esperava 90 minutos o jogo acabar, descascando amendoim. Ele tinha que me avisar, foi gol, aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia, foi gol dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar, moleque imbecil. Meu pai também me levava em escola de arte, é tão legal arte, não é? Aristóteles diria, arte é muito legal. Para artistas, não era o meu caso. Eu sempre na aula de argila fazia um cinzeiro para poder cair fora. Dava o cinzeiro para minha mãe que não fumava e usava de saboneteira. E a minha mãe sempre dizia, um pouco constrangida, meu filho, a cada aula a sua saboneteira piora. Depois da aula de argila tinha origami, que deve querer dizer coisa do demônio em japonês. O meu passarinho nunca abanou as asas quando chuchado no rabo. O avião também não voava, o navio não flutuava. E meu pai dizia, você é ruim em tudo. E ele tinha razão, eu era ruim em tudo. Mas aos 13 anos a vida mudou. Graças à parte 2 de Epicteto, a sorte bateu. O professor de geografia entrou e disse que ele mesmo não daria aula nunca. O curso seria só de seminários dados pelos alunos. No sorteio dos temas, bem, para mim caiu o petróleo, o pior da lista. Mas eu já estava acostumado, a vida era sempre assim. Fui para casa estudar e no meio do semestre chegou a minha vez. Eu sempre estudei a vida inteira a metros daqui, atravessando a Paulista com os jesuítas de São Paulo, e quando eu subi no palquinho, na frente da lousa, eu olhei para a classe, nossa, a classe estava como nunca tinha estado antes, entupida de gente. Tinha os meus colegas, mas os colegas das outras classes também vieram, os professores deles também vieram, os coordenadores também vieram, os padres também vieram, as faxineiras também vieram. Eu acho que eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito quando eu era criança. Eu sei que pela primeira vez eu gostei de estar onde eu estava. Eu vou repetir, para você levar com você essa frase. Pela primeira vez eu gostei de estar aonde eu estava. Pela primeira vez eu não estava com a mochila pronta. Pela primeira vez eu não estava querendo cair fora dali. Pela primeira vez eu não estava nadando, vendo jogo, fazendo origami, fazendo cinzeiro. Pela primeira vez eu não estava fora de lugar.
Aí meu pai, que tentava plantar a goiabeira em diversos lugares para ver aonde a muda da goiabeira se adaptava melhor, não podia imaginar que por obra do acaso, aquele professor de geografia acabou acertando o lugar da goiabeira. E o lugar da goiabeira, de alguém que tem natureza de explicador, é diante de pessoas querendo explicação. É na sala de aula, da onde eu nunca mais saí. E aí sim, houve a possibilidade de explorar aquilo que a natureza me deu de melhor, que é justamente esta arte da didática, da explicação e da conversão de pensamentos complexos em mensagens simples, compreensíveis e apetecíveis ao auditório em questão. Foi bem legal. Então, eu subi no palquinho, eu olhei para a classe, eu não queria que aquele momento acabasse, por isso eu não começava o seminário. Olhava para todos em silêncio, os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou, comece, eu vou lhe dar 0. Eu tive que começar e cheio de entusiasmo. Falei tudo o que eu tinha lido no livro sobre o petróleo. Mas eu falei rápido demais. Quando eu acabei ainda faltavam 50 minutos. Um colega disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema. Eu não queria sair dali, mas eu não tinha mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu olhei para a turma e falei, olha, eu vi que ninguém anotou nada que eu falei até agora, não tem a menor importância, está tudo no livro, é só ler. Só que a partir de agora eu sugiro que anotem o que eu disser. Porque o que eu vou dizer não consta em lugar nenhum. Olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos, intrigado. Eu tive medo, mas eu não arreguei, não. Você decorou as bacias petrolíferas que estão no livro? Não adianta muito se você não conhecer a qualidade do petróleo nessas bacias. Tem petróleo que energiza, que vira gasolina, que vira diesel, que vira gás, mas tem petróleo que não vira nada, que não energiza nada e que não adianta nada ter. Da onde eu tirei isso, não me pergunte. Mas décadas depois, dando palestra na Petrobras, eles me garantiram que a intuição era perfeita. Tem petróleo que não energiza mesmo, eu já sabia aos 13 anos. Então eu continuei. Todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Eu me animei e expliquei do norte da Romênia, da região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava a cabeça, ele devia estar pensando, esse cara não pode estar zoando com a minha cara, eu nunca ouvi falar dessa porra de Sildávia. Ali eu vi que era matar ou morrer, se eu não quebrasse ele, ele me quebraria. Virei para ele e falei, o senhor sabia disso? Ele olhou apavorado e disse, não sabia. Eu falei, então anota para aprender alguma coisa. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, e ele pegou lápis e papel, falei, esse lugar é do caralho, velho. Pois na hora que você disser, esse lugar é do caralho, não saia daí. Além de ser do caralho, é seu também o lugar. É o lugar onde a excelência é possível. É o lugar onde a felicidade é provável. É o lugar onde você explorará seus talentos e suas virtudes no sentido da superação de si, dando à vida um colorido que não tem par. Essa é a lição de Aristóteles, espero que você tenha gostado. Está aí uma resposta, já que a inovação não tem valor positivo nela mesma, qual é a referência que confere valor positivo à inovação? Para o pensamento antigo, a referência é a excelência. E assim, se a inovação permitir a excelência de cada um, ela é obviamente merecedora de aplauso e deve ser incorporada imediatamente. Pois muito bem, mas essa não é a única resposta. 350 anos depois de Aristóteles, nascerá em Nazaré outro grande sábio, Deus para muitos de nós, mas sábio para todos nós, chamado Jesus. Por isso, Jesus de Nazaré. E Jesus também nos ajudaria a responder a pergunta, quando é que a iniciativa da vida, quando é que a inovação tem valor positivo? A resposta de Jesus, a resposta que Jesus daria aqui, se estivesse do lado de Aristóteles, sentado nesse palco, a resposta que Jesus daria é das mais lindas páginas da história da sabedoria humana. Jesus dirá que a inovação tem valor positivo quando permite a quem inova tirar de alguém um sorriso que sem a inovação não teria sorrido. Proporcionar uma alegria
que sem a inovação não teria existido. Ofereceu um momento de felicidade que sem a inovação teria sido impossível. A lição de Jesus é subversiva. Subversiva para o seu tempo, o que lhe valeu a crucificação. Subversiva hoje, o que lhe valeria destino semelhante. Afinal de contas, todos nós fomos adestrados a pensar que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que soube acumular. Assim, concordarão comigo, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa que tenha acumulado recursos naturais e simbólicos, uma pessoa que tenha acumulado riqueza e reconhecimento, que tenha acumulado dinheiro e glória, é uma pessoa considerada bem-sucedida. Pois muito bem, a lição de Jesus é contrária a essa que nos é inerente. Para Jesus, o sucesso da vida está em vencer o acúmulo. O sucesso da vida está em fazer fluir, em proporcionar, em entregar, em oferecer, em servir. O sucesso da vida está em servir. O sucesso da vida está em servir. E talvez, para quem seja servidor público, como serão vocês, como fui eu por 30 anos, talvez a lição de Jesus seja relativamente óbvia. O valor do trabalho não está no que acumulamos, mas no que proporcionamos, no que oferecemos, no que entregamos, na felicidade que não existiria sem a nossa presença, na justiça social impossível sem a nossa iniciativa, no conhecimento que sem a nossa presença e o nosso labor não seria possível. Assim, foram 30 anos dando aula, foram 30 anos preocupados com a lucidez do aluno, foram 30 anos na sala de aula, reconhecido pelo aluno que em 30 anos soube me homenagear como recompensa a um esforço obsessivo pelo seu pensar, pelo seu agir e por uma vida superior, uma vida dedicada ao aluno. Assim, a referência de Jesus não é mais a excelência de quem vive. A referência de Jesus é o amor pelo próximo. A referência de Jesus, no meu caso, é o amor pelo aluno. E sua lucidez, a minha obsessão. Assim, foram 30 anos. Nos últimos 10, graças às novas tecnologias, os meus alunos se multiplicaram ao infinito. Milhões de pessoas tiveram acesso ao que eu tinha para dizer. Pessoas que me param por onde eu esteja, pessoas que pedem uma selfie, um abraço, lembram comovidas do momento em que assistiram meus vídeos e do momento de suas vidas que puderam ser impactadas pelo que eu tenha dito. E eu lhes pergunto, onde estará o valor do meu trabalho? Nessas milhões de pessoas ou no dinheiro que eu recebi para fazer isso? É nesse momento que você entende que trabalhar, seja você servidor público ou não, é quebrar o galho de alguém. É melhorar a vida de alguém. Aquele que mede o valor do próprio trabalho pelo salário, mede pela régua mais curta. Afinal de contas, se o valor do trabalho estivesse no salário apenas, o trabalho voluntário de extraordinário valor não teria valor algum. Assim, o valor do trabalho do médico está na vida do paciente, não no preço pago pela consulta. O valor do trabalho do dentista está na eliminação da dor e não no preço pago por isso. O valor do trabalho do psicólogo, igualmente, está na redução da angústia. O valor do trabalho do advogado, o valor do trabalho do engenheiro, o valor do trabalho do arquiteto, o valor do trabalho de qualquer um está no mundo, no bem que pôde proporcionar. Eis aí a lição de Jesus de Nazaré.
É muito curioso como a lição de Jesus é pouco usada na hora de falar do valor do trabalho. E é muito curioso o quão pertinente ela é. Afinal de contas, na hora que você leva a sério a quantidade de pessoas impactadas pela tua iniciativa, a quantidade de pessoas que conta e confia na tua excelência para poder viver melhor, você jamais voltará a ter a desfaçatez de chamar de happy hour a hora que você fecha a loja e bate a porta na cara de quem contava desesperadamente com o teu auxílio. Assim, é exatamente na medida da alegria proporcionada que sugerimos que a excelência de cada um seja percebida. E eu espero que tenham entendido. A lição de Jesus caminha junto com a de Aristóteles, é complementar a de Aristóteles e é de extraordinário interesse para nós. Consegui entender que o grande barato da vida está em ajudar alguém, é dar à vida, com toda a sua monotonia existencial, um novo colorido, um novo sentido. Talvez o único que realmente conte. Eu espero que, de alguma maneira, tenham se dado conta que já apresentamos duas referências fundamentais para a inovação. Há 10 anos eu resolvi colocar minhas aulas na internet. Quando eu fiz isso, eu não só contei com a indisposição de meus colegas, como fui formalmente advertido pela minha universidade. O risco seria imenso, e de fato ele existe. O risco seria imenso de que alguém, cortando e editando e mutilando mensagens que duram 4 horas, pudessem me fazer dizer coisas que não disse exatamente. O risco seria imenso de um uso indevido da mensagem. O risco seria imenso de uma utilização maldosa do seu conteúdo. O risco sempre existiu e eu nunca fui inconsciente deste risco. Mas sempre acreditei que proporcionar, para além dos privilegiados da sala de aula, a qualquer um interessado, o conteúdo do que tinha para ensinar, era um benefício de lucidez para todos, de ganho para uma coletividade que superava o risco, que tornava o risco um risco que valia a pena correr. E assim, hoje a universidade desenvolve programas de apresentação de seus cursos pela internet, de maneira institucional, de maneira oficial, de maneira regular, e eu me orgulho de ter sido o primeiro a vencer resistência covarde para entregar para o mundo um conteúdo que, se tem valor, pode estar submetido à crítica e ao juízo severo de qualquer um. Bem, excelência e amor. Chegamos na modernidade, e na modernidade fazemos a descoberta que a nossa vida só será feliz numa convivência feliz. A ética, portanto, nos permite ir atrás do que faz falta. Assim, o homem se dá conta que pode, junto com os outros, usar a inteligência para identificar aquilo que é de mais valioso naquele espaço e, com isso, diagnosticar as condutas inaceitáveis. Chamaremos de canalha aquele que empreende usando estratégia com vistas à obtenção de ganhos pessoais,
prazeres e vantagens. Estratégias essas que ofendem a convivência, que inviabilizam quotas iguais de felicidade para todos, que agridem os demais, que maculam os valores coletivos. Assim, a ética será sempre a vitória da convivência sobre a canalice. E para que haja ética, é preciso que saibamos considerar a presença do outro. É preciso que saibamos considerar o que é melhor para todos. É preciso que saibamos considerar quem o outro é e o direito que tem. Assim é claro que todo coletivo e toda categoria, para que possa ser justamente considerada pela sociedade, deve também saber comunicar sua especificidade, a especificidade do seu labor, e por que o seu ofício é indispensável para uma convivência justa, honesta e feliz. Dessa maneira, cada qual deverá ter condições emocionais e intelectuais para levantar a mão e defender os princípios de convivência que considera justos. Porque se acovardar, porque se omitir, estará dando de mão beijada a forças que lhe são contrárias a prerrogativa de nadar de braçada e definir sozinho como devemos interagir e conviver. É exatamente por isso que cada um de nós deve ter esta competência cívica de cidadão para, em qualquer momento de interação social, levantar a mão, ainda que seja na contramão de forças hegemônicas e dominantes, para defender seu espírito de justiça, seu sentimento de equidade, seu intuito de uma convivência melhor para todos. Sabemos muito bem que na hora de interagir, há quem tenha mais poder do que outros, há quem tenha mais visibilidade do que outros, há quem tenha mais palanque do que outros. Sabemos muito bem o quanto os meios de comunicação são instrumentalizados por forças do capital para impor entendimentos sociais que lhes sejam vantajosos. E assim sabemos muito bem o quanto nós, servidores públicos, somos unanimemente considerados indolentes, incompetentes e desonestos por uma sociedade que se habituou a repetir de maneira acrítica, de maneira irresponsável e cretina, o jargão que é repetido o tempo inteiro por todos, com interesses óbvios de quem usa o poder que tem e o capital que tem para dar visibilidade a ideias que lhes sejam exclusivamente vantajosas. E é por isso que não cabe a covardia, cabe a determinação para mostrar que tomar a parte pelo todo, servir-se de exceção para definir a regra, servir-se de particularidades para definir o todo, é condenar uma representação social inaceitável, contra a qual só temos que nos rebelar. Afinal de contas, se haverá um ou dois professores desatualizados, se haverá um ou dois professores desonestos, se haverá um ou dois professores ociosos e desinteressados pela produção da verdade e pela didática, há uma imensa maioria de contrários a isso, que pelo fato de fazerem o que sempre fizeram em nome de uma convivência justa e feliz, nunca mereceram o palanque dos critérios de jornalismo azedo, que fazem da má notícia o único critério valioso de noticiabilidade. Por essas e por outras, é sempre possível levantar a mão com lucidez, para deixar claro que não somos todos iguais, para deixar claro que existe toda uma categoria cujo trabalho é fundamental, para que a justiça seja feita, em especial numa sociedade sabidamente injusta em termos de distribuição de recursos materiais. A busca da justiça não é simples.
e a complexidade dos valores, destacada por Edgar Morin, já era apresentada pelos antigos em formas geométricas. E aqui, a título de exemplo mesmo infantil, imagine os senhores que tenhamos uma festa de aniversário com 20 crianças, imagine os senhores que tenhamos um bolo e que possamos dividir esse bolo em 20 pedaços iguais e entregar um pedaço igual para cada criança, estaríamos então fazendo uma justiça aritmética, dando um pedaço para cada um. Isso já não é possível na universidade pública brasileira, porque não tem uma vaga para cada um. Nem sempre tem bolo para todo mundo. Quase nunca tem bolo para todo mundo. Mas no caso da festinha, tinha bolo para todo mundo. Dividiremos então em partes iguais, um pedaço para cada um, mas aí uma das crianças levanta a mão e diz: não é justo. Não é justo porque eu ajudei a fazer o bolo, outros não ajudaram a fazer o bolo, então eu quero um pedaço maior. Ah, ótimo! Então os que fizeram o bolo têm um pedaço maior e os que não fizeram o bolo têm um pedaço menor. Aí o outro levanta a mão e diz: não é justo, eu ajudei durante 3 horas a fazer o bolo, outros ajudaram por 10 minutos a fazer o bolo, quem ajudou por mais tempo tem direito a um pedaço maior, quem ajudou por menos tempo tem direito a um pedaço menor. Muito bem, quem tem mais tempo ganha mais. Não é justo, porque quem ajudou por 3 horas só atrapalhou. Eu ajudei por 5 minutos, mas sem a minha intervenção o bolo não teria saído. O que importa não é a quantidade de tempo, é a qualidade do trabalho realizado. O outro diz: não é justo, eu tenho anemia e por isso tenho que ter um pedaço de bolo maior do que quem já é obeso e não tem que comer bolo nenhum. O outro diz: não é justo, exatamente porque eu sou maior, eu preciso de um pedaço de bolo maior. Você que é anêmico e minguado pode ficar só com as raspas do bolo, que já basta para você. O outro diz: não é justo, eu uso óculos e quem usa óculos tem mais fome e precisa de mais bolo. Não é justo, eu já sou calvo e triste, eu preciso de mais bolo. Você que tem cabelo e é bonitinho pode ficar sem bolo, porque terá todas as namoradas que quiser. Não é justo, porque eu rezo de manhã, de tarde, de noite. Não é justo, porque eu faço esporte e gasto mais energia. Não é justo. Acho que você entendeu. Eu terei 1 milhão de referências para relativizar a distribuição do bolo. Eu terei 1 milhão de referências para arguir em nome da geometria da justiça. Eu terei 1 milhão de referências para tornar complexa a distribuição do bolo entre os jovens que estão ali naquela festa. Por essas e por outras, que não caiamos fácil demais na esparrela dos jargões de circunstância. Fazer a tal da justiça é bem mais complexo do que parece. E aquele que quer tornar isso coisa simples, talvez tenha interesse em impor apenas uma dessas referências, que lhe é obviamente vantajosa, como a legítima para distribuir, talvez como sempre tenha sido feito, os pedaços de bolo entre os convivas da nossa sociedade. Por essas e por outras, o zelo no debate, o zelo na identificação do que consideramos mais relevante para nós, o zelo na identificação daquilo que não podemos tolerar, é corresponsabilidade de todos nós. Uma sociedade governada, dirigida por quem não zela pela justiça, é uma sociedade em esfacelamento. A cada dia que um canalha triunfa, a sociedade perde potência e entristece. Quando alguém para em fila dupla porque não tem vaga e não quer procurar vaga, ocupa metade do mundo para si. A outra via vai para o resto.
E assim, durante 8 minutos, 148 veículos têm que lentear seu fluxo, 209 pessoas são condenadas a chegar atrasado, e se o canalha ganha positivo porque se alegrou e parou em fila dupla e não precisou ir procurar vaga, 208 levaram negativo. E eu estou falando só de um fila dupla, canalha fofo, que você deixaria tomando conta do seu filho no final de semana. Eu não estou falando daqueles que condenam centenas de milhares de pessoas a não ter hospitais, a não ter escola pública, a não ter transporte, a não ter nada que o dinheiro de todos poderia custear com excelência. Eu não estou falando de todos esses que, no afã de acumular para si, além do que poderiam gastar, no afã de acumular para si, em perspectiva patológica, recursos que vão além do imaginável, condenando milhares e milhões de pessoas à pobreza extrema. Eu não estou falando desses cascudos canalhas pós-graduados em canalice que conseguem dormir, apesar de serem causa de violentas injustiças entre nós. Não, eu falei apenas de um de fila dupla, que por conta da sua alegria e comodidade, entristeceu 208. Você imagina, então, que cada vitória de um canalha é a sociedade negativada, é a sociedade entristecida, é a sociedade impotente, é a sociedade adoecida e esgarçada, o tecido social apodrecendo, as instituições perdendo credibilidade e legitimidade, e aí, é claro, fazendo o interesse da canalice suprema a crença de que todo mundo é igual, todo mundo é desonesto, todo mundo é canalha, salve-se quem puder. Ora, não permitiremos. Não permitiremos em nome não só de antepassados ilustres, que fizeram de tudo para fazer da nossa sociedade brasileira a mais altiva, como não permitiremos em nome de nossos filhos, que não pediram para nascer e que merecem conviver em sociedade mais justa, sob pena de também não terem direito à sua quota de felicidade. Assim, você poderia me perguntar, professor, o senhor falou de felicidade o tempo inteiro. Como é que eu posso saber se valeu a pena ter estado aqui com o senhor nessa manhã, já que o senhor falou que é aqui que a vida está? Eu penso que excelência, amor, alegria e respeito são os eixos que eu quis passar como garantidores de uma iniciativa bem-sucedida. Mas professor, excelência, amor, alegria e respeito, vamos combinar que é um pouco vago. Eu queria alguma coisa concreta que me permitisse avaliar a vida nesta manhã, depois que o senhor começou a falar. Para te ajudar, eu lembraria dos meus amigos da Federal de Viçosa, que me mandam sempre doce de leite. O doce de leite de Viçosa, para mim, é o melhor do mundo. Eu abro a lata, sento na frente da televisão para ver o canal Viva. Tieta! E aí eu vendo Tieta e comendo doce de leite, nossa, a vida passa sem que eu perceba. E aí, enquanto tem bastante doce de leite, as colheradas são generosas, e depois que o doce de leite vai minguando, as colheradas são menores, e depois eu passo o dedo para lamber o doce de leite. Eu não quero que o doce de leite acabe porque ele é bom. E o que vale para o doce de leite de Viçosa, vale para os filmes do Darim. E o que vale para o doce de leite de Viçosa e para os filmes do Darim, valeu para um sábado na rua Aspicuelta com uma pessoa que eu não conhecia, que quando foi embora eu falei, fica mais um pouco, não tem que trabalhar amanhã. Talvez a felicidade possa ser avaliada como nos recomenda o pensador Nietzsche. Exatamente assim, viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante.
E viver desejando a eternidade daquele instante é viver desejando que aquele instante não acabe. Mas como acabará, que possamos pelo menos repetir. Por isso o eterno retorno. Viva instantes que de tão bons, de alguma forma você queira viver novamente. Que você tenha desfrutado, que você tenha pensado em coisas que não tinha pensado antes, que você tenha pensado em ler alguma coisa que eu escrevi, pensado em ser meu aluno. Se alguma dessas coisas aconteceu, admita, nesse segundo aí, você foi feliz. E se eu sair de casa, a única meta que eu tinha para alcançar aqui era essa. Porque estou convencido de que a melhor coisa que alguém pode proporcionar a outra pessoa é um instante de vida assim. Um instante de vida que o outro queira repetir e que precisa de você para ser repetido. Um instante de vida que queremos compartilhar novamente, de tão bom que foi. Porque quando é ruim, você quer ir embora. Mas quando é bom, você quer que se repita. E assim, quem sabe, por um segundo tenha sido assim. Se foi assim, eu bati a minha meta. E se foi assim, você, eu espero, tenha se dado conta que o que todos pensamos de você, o que todos pensamos do coletivo ao qual pertencemos, o que todos pensamos de nós servidores públicos, ainda é em parte responsabilidade nossa. A omissão é corrosiva, só a coragem permitirá que o nosso entendimento de justiça seja considerado e não seja vítima de um achincalhe pueril e irresponsável de quem só pensa em si. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.